Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. 2 Crônicas 7, 14. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga glória a Deus. Este versículo eu quero que você marque na sua Bíblia para você guardar este versículo para os próximos dias, os próximos meses, porque este versículo tem uma palavra de Deus para a sua vida. Diga aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a Bíblia tem várias ocasiões na Bíblia em que o povo de Deus estava desviado, em que o povo de Deus estava rebelde, em que o povo de Deus estava de forma contrária à vontade de Deus. Por várias vezes o povo foi quebrando os princípios, quebrando as palavras, transgredindo os mandamentos do Senhor. E esse povo começou a entrar debaixo de muitas maldições. Mas uma coisa interessante na Bíblia: sempre que o povo de Deus na Bíblia se humilhava, sempre que o povo de Deus na Bíblia buscava a Deus, Deus manifestava um grande avivamento. Amém? Sabe por quê? Porque o maior interesse de Deus é trazer um avivamento sobre a igreja dele. Amém? Diga assim: Deus tem prazer. Deixa eu colocar esse vento para mim aqui, que está quente aqui em cima. Falando em quente, se você quiser abençoar a igreja com um ventilador, amém? Você pode abençoar em nome de Jesus. Sempre que o povo de Deus clamava, sempre que o povo de Deus se humilhava, Deus movia algo poderoso. Irmãos, eu estou com meu coração assim desejoso de Deus mover algo poderoso aqui nesta igreja. Sabe, eu estou aqui com expectativa em meu coração. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido ao Senhor, porque eu quero experimentar nas nossas vidas, nesta igreja, um avivamento para a glória de Deus. Diga: eu também quero um avivamento na minha vida. Aleluia. Nós precisamos experimentar um avivamento no meio da igreja, irmãos. Aí alguém pode pensar assim: pastor, um avivamento é algo que vai acontecer sem que a gente espere. Pastor, o avivamento vai ser uma coisa que vai vir assim e pegar a gente de surpresa. Pastor, o avivamento vai ser uma coisa que a gente não vai ter que fazer nada, apenas cruzar os braços e esperar acontecer. A resposta é não. Não. Diga assim comigo: avivamento não é esperado. Diga: avivamento não é apenas profetizado. Diga bem forte: avivamento é gerado. Diga: gerado. É isso, irmãos. Quando você vai olhar na palavra de Deus, nenhum avivamento foi por acaso. Nenhum avivamento foi algo assim que o povo não estava em propósito por ele. Pelo contrário,
Toda vez que Deus moveu sobrenaturalmente, toda vez que Deus derramou o poder dele sobre um povo, aquele povo estava gerando aquele mover de Deus. Aquele povo estava gerando aquele avivamento. Eu quero chamar você para juntos nós gerarmos um avivamento neste lugar. Para nós gerarmos um avivamento neste lugar. Pastor, como é que se gera um avivamento? Pastor, quais são as bases então que uma igreja precisa levantar para que um avivamento seja gerado? Está aqui, nesse versículo que eu acabei de ler para você. E o que eu acho mais interessante desse versículo é porque ele coloca aqui 4 vezes a palavra se. Se, diga assim comigo, se. Você sabe o que quer dizer a palavra se? É uma palavra condicional. É uma condição. Se você me amar, eu te amo. Tem gente que diz assim, né? Se você me amar, eu vou te amar de volta. Se você me perdoar, eu vou te perdoar. Se você cuidar de mim, eu vou cuidar de você. O se é um condicional para algo acontecer. E nesse versículo, olha só como é que diz: se o meu povo, olhe na sua Bíblia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Deus diz assim: então eu ouvirei dos céus. Diga aleluia. Diga: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, avivamento é gerado se o meu povo, se a minha igreja, se. Só que tem uma condição. E qual é a condição? Ele vai dizer, a primeira condição: se humilhar. Diga: se humilhar. Primeira condição para gerar um avivamento, primeira condição para Deus se manifestar no meio da igreja é se a igreja se humilhar. Pastor, como é que Deus vai se manifestar na minha vida, pastor? Se você se humilhar. Pastor, como é que Deus vai se revelar para mim, pastor? Se você se humilhar. Tiago capítulo 5 diz que Deus aborrece quem? Os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E lá diz mais: aquele que se humilha será exaltado. A pergunta que eu te faço aqui: até que ponto você está disposto, você está disposta a se humilhar? Irmãos, quando a gente fala de se humilhar, a maioria das pessoas não querem se humilhar. Porque se humilhar fala de reconhecer os erros. Se humilhar fala de se arrepender. Se humilhar fala de se render, se prostrar, se quebrantar. Se humilhar é você reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem a Tua presença não dá, meu Deus, para continuar. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente mais tem tido dificuldades no meio dos cristãos é com orgulho. É porque a gente quer manter. A Bíblia inclusive fala sobre a dura cerviz, que é o pescoço duro, empinado, pessoa que nunca se reconhece, nunca humilha, nunca se quebranta. Infelizmente, muitas vezes Deus não se manifesta no meio da igreja, é porque a gente não se humilha. Sabe, a gente fica escondendo as coisas erradas nas nossas vidas.
E a gente quer que Deus se manifeste assim. Como é que Deus, irmãos, que é santo, como é que Deus que é puro, vai se revelar para alguém que não quer se humilhar para Ele? Como é que Deus que é santo, que é puro, vai se revelar para um crente, um cristão, que não se humilha? Quando você vai ler a Bíblia, quais são os momentos assim mais extraordinários que Jesus tem com pessoas ali durante os 3 anos e meio que Ele esteve na terra? Os momentos mais marcantes é quando você vê alguém chegando e se humilhando para Jesus. Aí Jesus fica assim: eu vou te abençoar porque você se humilhou. Quantas pessoas se humilharam na Bíblia? Pessoas que se prostravam aos pés de Jesus. Pessoas que chegavam chorando, clamando, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas que disseram: Senhor, eu não sou digno, eu não passo de um pecador. Lembra do publicano, quando foi orar com o fariseu? O fariseu dizia assim: Deus, eu sou muito justo, eu sou muito correto, eu sou muito santo, eu dou o dízimo, eu jejum, eu estou sempre fazendo as coisas que o Senhor gosta, eu não sou como esse daí, pecador. Aí o outro aqui do lado, o publicano, de cabeça baixa, dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Aí Jesus perguntou assim: quem vocês acham que voltou para casa abençoado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Aí Jesus diz: quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será o quê? Irmãos, a gente precisa se humilhar na presença de Deus. E o texto diz: se humilhar. Você está disposto a se humilhar? Você está disposto a se humilhar à presença de Deus mesmo, com o seu coração, prostrando o coração na presença de Deus? Isso é se humilhar. Avivamento só é gerado onde tem pessoas se humilhando. Onde tem pessoas se humilhando. Segunda condição para um avivamento ser gerado, leia comigo, o texto diz: se o meu povo orar. Diga: se orar. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: irmão, se você orar. Não, diga com mais fé, diga: se você orar, crente. Como é que você quer que Deus se manifeste se você não ora? E se eu perguntar agora para você: você orou hoje? Eita, pastor. Pergunta não, pastor. Pergunta não, pastor. Tem um crente 6 horas. Conhece ele? 6 horas por mim, irmãos. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Ele pede tanta oração, mas ele não ora. Pastor, eu não posso pedir oração? Pode sim, irmãos. Você pode pedir alguém para orar, mas você também tem que orar. Não é justo alguém pegar e se sacrificar em oração por você, e você só fica: ô Senhor, obrigado que o irmão está orando por mim, estou tranquilo aqui. Não, você é que tem que orar. Irmãos, a igreja quando ora, muda o ambiente. Você sabia disso? Nós tivemos essa semana de oração. Essa semana que vem agora, as células vão também ter um dia de oração. Mas na próxima semana, que já vai iniciar o mês de agosto, nós vamos ter 12 dias de oração forte aqui na igreja e de jejum. Diga: eu estou dentro. Aleluia! Mas também, no sábado agora, sábado para domingo, nós vamos ter uma vigília aqui poderosa. A vigília do avivamento. A partir das 9 horas, eu quero ver você aqui para orar. Você quer um avivamento, irmão? Ore! Se você orar,
Irmãos, a oração, ela é a força de uma igreja avivada. A oração é o combustível de uma igreja que vai impactar o mundo espiritual. A oração é a força do crente. Quer ver um crente fraco? Ele não está orando. Pastor, estou tão desanimado, pastor. Pastor, eu pergunto, você está orando, irmão? Vai ser muito difícil você ouvir um crente desanimado falar que está orando. Não está não, irmãos. Quando ele desanima na vida dele cristã, quando ele desanima na vida dele espiritual, no chamado, em tudo que ele vive com Deus, ele não está tendo mais vida devocional, vida de oração. Aí eu te pergunto, como é que Deus vai avivar alguém que não está orando? Irmãos, ore por favor. Tenha uma vida de oração. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis, porque as pessoas têm tempo para o celular, para assistir, para ver coisa. Irmão, tem gente que passa quase o dia todo com a cara no celular e mexe coisa e vai, mas não passa 10 minutos de joelho orando. Não passa 10 minutos lendo a Bíblia, dá sono, dá cansaço, o olho, tanta coisa. Irmãos, o que está acontecendo com a vida de muitos crentes? Eu te pergunto, o que é que está acontecendo com a tua vida espiritual? Pastor, é luta demais. Irmão, se já tem luta e você vai deixar de orar? Tem lógica. O crente já está passando por luta, tribulação, é guerra, é peleja. Aí ele ainda vai deixar de orar. Aí, meu amigo, te prepara para as pancadas ser maior na tua cabeça. Pastor, estou levando pancada demais. Meu filho, tu está deixando o altar da oração. Se com Deus é luta, imagine sem Deus. Imagine lutar sozinho. Então não deixe, irmãos, o seu altar da oração ser quebrado. Mantenha ele em cima, aceso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O terceiro ponto, que ainda é muito ligado à oração, é se buscar a minha face. Diga buscar a minha face. Porque aqui tem uma questão, porque buscar a face de Deus também é orar. Mas é uma oração diferente aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão orar para pedir. A oração de muitos, pastor, eu estou orando, pastor, para Deus me abençoar, estou orando para Deus me livrar, estou orando. A maioria das pessoas querem orar pedindo para Deus abençoar a vida delas. Mas poucos querem orar para buscar a face de Deus. Diga a face de Deus. A maioria das pessoas busca as mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus está o quê? As bênçãos, os livramentos, a cura, o milagre, a vitória, o emprego. Irmão, nas mãos de Deus, porque são as mãos do Senhor que abençoa. E as pessoas ficam buscando as mãos de Deus, buscando as mãos de Deus. Mas sabe o que o texto diz aqui? Se buscar a minha, diga face. Quem busca a face, busca intimidade. Quem busca a face, busca conhecer. Quer conhecer uma pessoa? Olha para a face dela. Você não vai conhecer ninguém se você não olhar para a face da pessoa. Tem como conhecer? Rapaz, eu sei a voz da pessoa, mas eu nunca vi a face dele. Eu conheço fulano da voz, assim, de ouvir a voz dele. É igual o locutor de rádio. Você já viu o locutor de rádio? Quando eu era menor, eu ouvia rádio no interior, tinha um locutor da voz bonita. Você que está aí, não sei o que, ouça essa voz. Rapaz, deve ser um carazão assim, né? Deve ser um cara muito bonito, que ou voz bonita danada. Aí um dia que eu conheci um locutor de rádio desse tamanhozinho, um bichinho rei. Digo, mas rapaz, eu tinha tanta, né? Deve ser um homãozão, porque a voz dessa. Irmãos, quem conhece voz não conhece a pessoa não. Você conhece você olhar a face dela. Aleluia. Tem gente que não conhece a Deus porque nunca olhou para a face de Deus, só olha para as mãos de Deus.
Me dá, Deus. E corre. Me dá minha bênção, Senhor. Amém, recebi. Me dá minha cura, Jesus. Amém, glória a Deus. Só olha para as mãos. Pare de olhar para as mãos um pouquinho, irmãos. Pastor, eu não posso orar pedindo para Deus uma cura? Pode sim, deve. Eu estou falando, pare de olhar só para as mãos. Olhe para o rosto dele. Diga assim, Senhor, Tu és lindo demais, Senhor. Tu és maravilhoso. Hoje eu não quero olhar para Tuas mãos, não. Não importa se o Senhor vai me abençoar hoje, se o Senhor vai curar, se o Senhor vai libertar. Não, eu quero dizer para o Senhor que eu quero Te conhecer a cada dia. Eu quero andar com o Senhor. Irmãos, buscar a face de Deus. A pergunta que eu te faço é: você está buscando a face do Senhor? Você já passou um dia na oração sem pedir nada, só adorando, só dizendo santo, santo, santo é o Senhor? Sabe lá em Isaías 6, o profeta Isaías tem uma visão. Ele vê o trono de Deus, ele vê Deus se assentado no trono, e ele vê os anjos, os serafins, voando, e os serafins só diziam uma palavra, qual era? Santo, 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 santo. Eu te pergunto, você conseguiria passar meia hora só dizendo santo, santo, santo? 1 hora, 2 horas, o dia todo? Diz a Bíblia que esses anjos estão lá 24 horas por dia, dizendo que Deus é santo. Aleluia! Sabe por quê? Porque eles estão olhando para onde? Para a face de Deus. Deus é santo demais. Então, se o meu povo buscar a minha, diga face. E diz mais: e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Como é que Deus vai trazer avivamento sobre uma igreja, se a gente quer andar em caminhos errados, em caminhos maus, em negociações erradas, em tramóias, participando de coisa ilegal, mentindo, compactuando com coisa errada? Na minha cidade tinha um crente lá, todo mundo dizia que ele é o crente mentirinha. Era o apelido dele na cidade. Lá vem o crente mentirinha. Porque o camarada mentia que comia com farinha, irmãos. Sabe? Caminhos maus. Caminhos maus. Irmãos, como é que Deus vai fazer o mover no meio de uma igreja, no meio de um povo, de uma cidade, de uma nação, se a gente não quer deixar os caminhos maus? Quer participar de coisa ilegal, quer dar um jeitinho brasileiro para tudo. Nós vamos dar um jeitinho aí. Caminho mau. Não prospera uma pessoa que anda por caminhos maus, irmãos. Não concorde, não compactue com caminhos maus. A Bíblia diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que é se converter? É mudar de direção. Você estava indo no caminho mau aqui, do pecado, de coisa errada, de coisa injusta, de coisa ilegal, todo enrolado, todo cheio de mentira, de engano, de tanta coisa. Você está indo aqui, aí você diz: meu Deus, estou errado. Isso é caminho de morte, isso é caminho mau. Senhor, eu me arrependo. Eu estou me convertendo agora para o caminho certo. Aí você agora, abandona o caminho mau. Diga glória a Deus. Amém, amados? Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Diga glória a Deus. O que é que vai acontecer, irmãos? O que é que vai acontecer? Primeiro, Deus diz assim: eu ouvirei dos céus. Diga aleluia. Irmãos, quando o crente se humilha, quando o crente ora, quando o crente busca intimidade com Deus, a face de Deus,
E quando o crente deixa os caminhos maus, Deus diz assim: eu ouvirei a tua oração. Eu te ouvirei. Quando você clamar, eu ouvirei a tua voz. Diga aleluia. Ah, irmãos, tem gente que quando ora, o sobrenatural de Deus acontece. Porque ele é alguém que se humilha, que ora, que busca a face de Deus, que se converte dos seus maus caminhos. Deus diz: eu ouvirei dos céus. Segundo, Deus diz assim: eu perdoarei os seus pecados. Deus tem prazer em perdoar os nossos pecados, irmãos. Não há pecado grande que Deus não possa perdoar. Não há pecado impossível se a pessoa se humilhar. Se a pessoa se converter dos seus maus caminhos, Deus perdoa o pecado dela. Deus perdoa. Porque a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Deus perdoa quem se arrepende. Deus perdoa quem se humilha. E por último, número 3, o texto diz assim: e sararei a sua terra. Sabe o que é sarar uma terra? Sabe o que é sarar um povo? Diga assim: avivamento. Quando Deus sara um povo, irmãos, é um povo que está preparado para o avivamento de Deus. Um povo sarado é um povo que está vivendo o avivamento, que foi gerado com humilhação, com quebrantamento, com choro, com oração, com conversão de maus caminhos. Deus sara a terra, Deus move o sobrenatural, Deus derrama o poder dele. É o que nós precisamos, é o que nós temos que buscar, um avivamento. E eu quero convidar você a gerar um avivamento em Deus. Sabe, esse tem sido o meu clamor a Deus, por um avivamento. Deus sabe que o meu coração queima por um avivamento. E eu sempre orei para Deus avivar a minha vida, porque avivamento começa em você. Primeiro você pede para avivar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Porque se você avivar a sua vida, você pode ajudar a avivar a vida de outra pessoa. Então, o primeiro passo: avive a sua vida com Deus. Gere um avivamento em Deus, buscando a Deus, orando, se convertendo dos maus caminhos, buscando intimidade com o Senhor todos os dias. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé neste momento.